E eles encontram Elim, e naquele lugar eles encontram águas, 70 palmeiras, águas. E o texto finaliza dizendo que eles acamparam ali junto às águas. Então esse acampar, ele fala de descanso, porque aquelas pessoas já estavam caminhando, já tinham dias. Imagina você caminhar num deserto, onde você está sendo massacrado pelo calor, massacrado pelo sol ali, onde o povo procura água e não encontra, e eles ali então encontram aquele lugar, eles acampam ali, eles descansam ali para renovar as suas forças. Por exemplo, você, quem aqui gosta de viajar para a praia, levante a mão. Praia, quando você vai para a praia, esses dias, nós estávamos na praia, e aí nós falamos, vamos ali sentar na beira do mar, e aí nós sentamos ouvindo o barulho das águas. Não acalma, gente, sim ou não? Não acalma? Você chega ali, olha o oceano, você vê o barulho das águas, a brisa. Uau, dá até vontade de acampar, não é? Dá até vontade de ficar por ali, de tão gostoso que é. Sabe? E eu quero falar exatamente sobre isso, Senhor de descanso. Quem é que já ouviu essa frase aí? Talvez você já disse essa frase. Você pergunta para alguém, você está sumido, cara, o que aconteceu? Manda uma mensagem para alguém, porque todo domingo, irmão, eu faço os olhos aqui, ó, e sei cada um que está faltando. Eu saio daqui e já vou mandando mensagem para os outros. Por quê? E a maioria das pessoas, tanto eu já disse isso, você já disse isso, e as pessoas, elas estão com essa frase na boca, eu estou na correria, eu estou na correria, eu estou correndo demais. Ou seja, nós estamos frenéticos, as pessoas não param mais. Você lembra que antigamente, não, aqui não é um saudosismo, mas você se lembra que antigamente a gente caminhava nas ruas, dava por volta de 6 horas, as pessoas estavam do lado de fora das ruas, né? Os meninos estavam na rua jogando bola, colocava 2 travinhas ali, ou colocava chinelo, ou pegava uns litros, colocava, os meninos brincavam, e os pais ficavam ali, e de repente minha mãe, quantas vezes minha mãe falava, Tiago, entra para dentro, você está até agora na rua. Hoje a gente está numa correria. Você vê os meninos que nascem hoje aí, os meninos não curtem o que a gente curtia. O pessoal chama que a geração Nutella, os meninos nunca arrancou um tampão do dedo. Os meninos nunca desceram um morro, como a gente descia carrinho de rolimã, ralava todo. Um dia eu cheguei em casa, estava soltando pipa, todo ralado, caí de um barranco, mais ou menos dessa altura aí, ralei todo, com as costas todas arrebentadas, e meu avô chegou e falou, não, entra para cá, encheu a mão de álcool, nas minhas costas. E eu falei, vô, cala-te, fica quieto. Quem aqui lembra a geração do metiolate? Quem lembra? Meu Deus do céu. Aquele negócio, biotônico Fontoura, quem lembra? Olha aí. A geração. Nós nascemos nesse tempo e foi bom ou não, irmão? Ah, como foi maravilhoso, como foi bom. E hoje não, você não vê mais isso. As pessoas estão perdendo isso. A gente já não consegue mais sentar na mesa, a gente não consegue mais ter diálogo, a gente não consegue mais conversar, porque as pessoas estão correndo. Essa é a frase que a gente mais vê o tempo todo. As pessoas estão atarefadas, trabalho, 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 trabalho. Escola, faculdade, trabalho, escola, faculdade, e vai, e as pessoas estão correndo o tempo todo. Agora imagina essa geração que nós estamos vendo aqui, pelo menos 2 gerações anteriores, que viram, o vô foi escravo, o pai foi escravo, agora o filho é escravo. Sabe, a única filosofia que esses homens e mulheres conheciam é a filosofia do trabalho. Sabe, porque eles viram o vô trabalhar, o pai trabalhar, agora o filho está trabalhando. Eles estavam sendo escravizados. Faraó, como a gente conhece o texto bíblico, colocou sobre eles trabalho e mais trabalho. Forçou aqueles homens. Imagina 430 anos preso numa filosofia dessa. Porque, veja bem, isso é tão forte na nossa vida, não sei se já aconteceu com você, mas isso é tão forte na nossa vida, que às vezes, a gente que nasceu nessa cultura, ou que está envolvido nessa cultura, um dia que você para de descansar, sua mente começa a culpar você, não é assim ou não? Você fica, nossa, não estou fazendo nada. Eu tenho um grupo aqui de pastores, pastor Telmo da Abapai, é um dos nossos mentores no grupo, e o pastor Telmo esses dias estava nos Estados Unidos, junto com a sua esposa e com a sua família,
E o pastor Telmo disse, cara, eu estou aqui nos Estados Unidos, tirei uns dias de férias, mas estou me sentindo culpado. Olha, estou me sentindo culpado. Por quê? Porque nós estamos nesse frenesi. Nós estamos nesse movimento frenético, nessa correria, em que a gente entende que quando a gente está produzindo, isso é bom. Mas quando a gente para, isso é ruim, isso é mal. Mas sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, está adoecendo gente. Está adoecendo pessoas. Isso não só está adoecendo pessoas, mas está matando pessoas emocionalmente. Está matando pessoas. Eu vou te mostrar aqui. Foi feita uma pesquisa. A fonte é a Datafolha. E o título é assim, ó. Metade dos brasileiros já teve contato com esgotamento mental. Estavam trabalhando a saúde mental dos brasileiros em 2022. Olha essas porcentagens aqui. 53% dos participantes responderam que passaram ou convivem com alguém que passou por um período de cansaço e desequilíbrio emocional extremos, seguidos de uma sensação de desgaste físico e mental que perdurou por mais de um dia. Alguém aqui já sentiu desgaste físico? Está cansado, parece que carregou pedra o dia todo. Alguém aqui já sentiu cansaço mental? Quem já sentiu cansaço mental? Esses dias eu estava mexendo no computador, minha mente começou, eu falei, meu Deus, eu tenho que parar. Por quê? Porque a gente está nessa frenética. 53% é alarmante ou não? 53%, veja bem, 57% do total que foi pesquisado, a maioria dos impactos eram aonde? Nas mulheres. Afirmaram passar por algum tipo de contato com esgotamento mental. Pessoas que estão esgotadas, presta atenção, irmãos, antigamente as pessoas trabalhavam fisicamente. Quando você cansa o seu físico, uma boa noite de sono, você resolve o problema. Quando você cansa isso aqui, você não resolve com uma noite de sono. Quem aqui já leu um livro chamado Essencialismo? Levante a mão. Eu indico para você ler esse livro. O livro tem nada a ver com cristianismo. O livro tem a ver com um cara que era um empresário, um grande empresário, nos Estados Unidos, tinha empresa e trabalhava freneticamente. E aí o que aconteceu? Ele teve que ficar um período bem longo, um período sabático, onde ele não podia trabalhar e não se envolver mais com os negócios, para ele descansar a sua mente por causa do esgotamento. Para você entender o ponto que ele chegou um dia, se não me falha a memória, lá no livro, já tem um tempo que eu li, mas ele estava dando uma palestra e ele desmaiou. Tamanho era o cansaço mental. Então as pessoas estão frenéticas, correndo, 57%. Agora, veja bem, 63%, que era um outro fator de destaque, que na faixa etária dos jovens de 16 a 24 anos, vivenciaram situações de estresse e cansaço por mais de um dia. Por quê? Porque essa geração, os jovens, os adolescentes estão passando por isso. Porque essa geração agora, que é a geração que a gente conhece, é a geração que está mais envolvida com rede social. É a geração que está mais envolvida com a internet. E querendo ou não, cansa. Porque o ser humano não foi criado para isso. Nós não fomos criados para isso. E isso é muito interessante. Agora, veja bem, quem aqui sabe o que é descanso? Quem aqui sabe o que é descansar? Você tem descansado? Pergunta para quem está do seu lado, você tem descansado? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, qual foi a última vez que você parou e você sentou no seu sofá, passou a mão no seu sofá, deitou no seu sofá e disse, ó sofá, tu és tão maravilhoso. Qual foi a última vez que você sentou na sua mesa, que você comprou, que você suou, que você sentou nela, que você falou, hoje eu vou fazer uma refeição, eu vou ficar 30 minutos tomando um café nessa mesa, nessa cadeira que eu comprei. Qual foi a última vez que você saiu para tomar um sorvete com os seus filhos? Qual foi a última vez que você saiu
para contemplar a sua família, a sua casa, o que você está conquistando? Qual foi a última vez? Às vezes nós estamos trabalhando tanto, fazendo tanta coisa com o povo de Israel, e às vezes a gente condena o povo de Israel, condena Faraó, mas nós estamos fazendo faraós para nós. Nós estamos levantando faraós para nós. O faraó dos afazeres. Nós estamos tão atarefados que Jesus entra na nossa relação e a gente está igual Marta, preocupado com a casa. A gente está preocupado com o trabalho. A gente está preocupado com os afazeres do dia a dia. Marta estava tão envolvida com as coisas do dia a dia, que Jesus estava lá na casa, e não é todo dia que você tem Jesus. Jesus estava lá, mas ela estava tão preocupada, porque ela levantou faraós. E às vezes nós condenamos Faraó, mas nós ressuscitamos esses faraós. Nós condenamos Faraó, mas nós levantamos esses faraós para nossas vidas, que são chamados faraós das necessidades. O homem caminha debaixo de necessidade. A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem, e Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósito. Presta atenção nisso. Todas as vezes que você se mover por necessidade, o diabo acha o seu ponto fraco. Presta atenção nisso. Jesus estava jejuando quantos dias? 40 dias. E uma pessoa que está jejuando 40 dias, o que ela sente? Fome. E o diabo sabia disso, sim ou não? Sim ou não? Sabia. Tanto que a primeira coisa que o diabo faz, é tentar Jesus na sua necessidade. Ele tenta Jesus na sua necessidade. Ele não começa levando Jesus um pináculo do templo, falando, aqui eu te dou tudo isso. Não, ele começa na necessidade. Só que Jesus não se movia pela necessidade. Jesus olhou e disse, olha Satanás, tipo assim, Jesus pensando com ele, essa carne está desejosa mesmo de comer um belo pão, de tomar nós estamos desejosos mesmo de terminar 21 dias, e ir para a churrascaria, comer um belo de um churrasco, mas eu não me movo por necessidade, eu me movo pela palavra. Nós não nos movemos por necessidade. Aí o diabo chega em você e vê, qual que é a sua necessidade? É ter mais dinheiro, e ele vai te colocando. Ele vai te dando coisas, ele vai, porque ele vê que você se move por necessidade. Ele te coloca trabalho, ele vai te matando aos poucos, aí ele mata a sua vida espiritual, aí você não consegue mais orar direito, você não consegue mais ler a Bíblia, porque quando vai ler a Bíblia está cansado, quando vai orar está cansado. Por quê? Porque você está preso a esses faraós da necessidade, você não para contemplar o que você construiu, o que você conquistou, porque você está perdido nessas coisas. E a pergunta é, será que é isso mesmo que Deus tem para nós, irmãos? Será que Deus tem uma vida assim para nós? De correria, de cansaço, de fadiga, ao ponto da gente chegar ao limite e parar no hospital? Jesus está dizendo aqui que o jugo dele é suave, o fardo dele é o quê? Leve. O jugo é suave, o fardo é leve. Então, Elim quer dizer que nós encontramos um lugar para descansar. Elim é um lugar, mas agora Jesus está dizendo, como nós lemos no texto bíblico aqui, no Novo Testamento, que agora Jesus, o texto está nos apontando que não é um lugar, é uma pessoa. Amém? Então o nosso descanso não é em um lugar, o nosso descanso é em uma pessoa, amém? É em Jesus. Em Jesus é o nosso descanso. Agora, o que é descansar? Eu pesquisei na língua original, para que você entenda um pouquinho. Olha, o verbo hebraico descansar, no ar, implica mais do que apenas interromper o trabalho. Ou seja, eu estou aqui fazendo esse móvel, eu vou ter que parar porque é o horário do almoço, ou terminou o meu expediente, eu não concluí, eu não terminei, interrompe o trabalho. Então é muito mais do que interromper o trabalho, sugere o quê? Repouso, paz e estabilidade, refletindo harmonia e restauração. Ou seja, desde a criação, quando Deus descansou no 7º dia. Então, irmãos, veja bem, Deus construiu as coisas, e Ele foi construindo tudo progressivamente, processualmente. Diga comigo, processo. Diga assim, Deus é um Deus de processo. Como é que você quer construir um dia o que Deus levou 6 para construir?
Agora, se Deus é poderoso, Ele tem todo o poder, por que Ele não construiu tudo em 1 hora? Por que Ele não construiu tudo em segundos? Por que Ele não construiu tudo em milésimos de segundos? Para nos mostrar que a vida é feita de processos. Para nos mostrar que tudo é processual. Deus vai fazendo as coisas de forma processual. No primeiro dia Ele faz isso, no segundo faz aquilo, no terceiro faz outro, e vai fazendo. E aí quando chega o 7º dia, o que Deus faz? Deus descansa. Deus descansa por quê? Porque Deus contempla o que Ele fez. Como que você vai contemplar o que Deus está inserindo, está colocando na sua vida, está acrescentando? Se você não descansa, você trabalha o tempo todo. É muito mais do que você interromper o trabalho, porque é um final de semana. É muito mais do que você interromper o trabalho porque terminou o seu expediente. É você dizer para si mesmo: eu preciso repousar, eu preciso ter um momento de paz, eu preciso ter um momento de estabilidade. Quando a gente está falando que nós estamos descansando, nós estamos dizendo: eu estou pleno, eu estou satisfeito no meu Senhor. Agora olha que interessante, esse mesmo verbo que aparece ali está relacionado à palavra Noé. Olha que interessante, o mesmo verbo está relacionado à palavra Noé, Noachá. Noachá significa Noé, o que Noé fez? Noé construiu uma arca, trabalhou muito tempo construindo, mas quando ele entrou na arca, ele não tinha nem direção da arca. André, vou precisar que você me ajude aqui. Diga comigo assim: Noé foi o único homem que construiu um barco, construiu um navio, entrou nele e não tinha que remasse. Quem conduziu? Quem levou? Qual a influência e o poder que Noé tinha? Qual é a voz de comando que Noé tinha sobre a arca? Noé falava: a arca vai para tal lugar. Noé falava que os remadores vão, porque na verdade nem remador tinha, porque só tinha ele e alguns da sua casa. Sabe o que é isso? Isso chama descanso. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Deus te coloca em lugares, Deus te coloca em situações. Faz como Noé, para que você descanse. Você não está com leme na mão, você não tem remador, não tem quem conduza a arca. Para onde eu vou? Aonde essa arca vai parar? Você aceita e você descansa na providência divina. O Senhor é soberano, Ele é poderoso, Ele mandou construir isso e me colocou dentro disso, então Ele vai guiar essa arca para onde Ele quer. Isso se chama descanso. É você não saber o que vai acontecer amanhã, mas você está descansando, porque quem está na frente dessa condução, quem está na frente desse navio, quem está na frente da sua vida é o Senhor. Então o que Deus está dizendo para Noé? Somente contemple, aproveita a viagem. Irmãos, quantas vezes nós estamos andando nessa vida e nós não estamos aproveitando a viagem? Nós estamos atarefados, atribulados. Deus está dizendo para nós: sossega o teu coração. Nós falamos que temos fé, mas nós não temos fé não. Nós temos fé no dinheiro que a gente ganha. Porque no dia que Deus falar que você abre mão de tudo isso e vai para o lugar que eu te mando, você abriria mão? Mas Senhor, como é que eu vou me sustentar, Senhor? Como é que vai ser, Senhor? Meu irmão, Ele vai fazer. Ele é soberano. Nós aprendemos algumas lições aqui. Volte lá para o texto que eu pedi para você abrir logo no início, por gentileza, de Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante. Que agora, irmãos, Cristo é o nosso descanso. Olha o convite de Jesus, versículo 28, parte A, André. Jesus diz: venham a mim. Venham a mim. Sabe, algumas considerações que a gente faz sobre esse convite, algumas considerações que eu quero fazer com você sobre esse convite, é que primeiro, o convite não é elitista. O que é isso? Jesus não está focando num grupo
numa elite. Não, o convite é para todo mundo, é para o pobre, é para o branco. O convite é para o negro, o convite é para quem mora em cima, quem mora embaixo. O convite é para todo tipo de gente. Jesus não está selecionando pessoas, está dizendo, o convite é para vocês. Não! Mas em segundo lugar, o convite de Jesus não é para um lugar, mas para Ele. Porque veja bem, irmãos, quantas vezes a gente vai, eu vi até o dia que o pastor Alessandro estava aqui, eu estava lá acompanhando online, ele diz, pastor, não descansa, que a gente está lá, mas a mente está ligada. Mas quantas vezes você vai para um lugar para descansar, não é? Eu vou viajar lá para tal lugar para me descansar. Jesus não é um lugar, Jesus é uma pessoa. Você se refugia nele, e aí você não precisa pagar passagem para ir para determinado lugar. Você entra na sua pessoa, no seu descanso, e você diz, Jesus, me ajude, eu estou tão cansado. E aí você lá no seu quarto, sem pagar nada, sem precisar disso, você se lança aos pés de Jesus, e lá daqui a pouco você recebe alívio, descanso, graça. Não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Mas o convite de Jesus, diga comigo, o convite de Jesus, ele tem um destino. Ele diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Então se nessa noite você entrou aqui cansado e sobrecarregado, Deus tem uma palavra para você, se prepare, porque Ele te convida para um tempo de descanso, de renovo, de graça, de saciação, de verdade e de poder sobre a sua vida. Sabe para onde você está indo, ou para quem você vai, quando você se encontra cansado? Israel encontrou um lugar, Israel estava cansado, Israel encontrou Elim, mas nós encontramos o Senhor. Aleluia, Ele é o nosso Elim, Ele é o nosso descanso, Ele é o lugar onde a gente se refugia, Ele é o lugar onde a gente deita, acampa e diz, nossa, como é bom estar na presença. Quantos aqui já entraram um dia lá no seu quarto, você entrou lá na presença de Deus, e de repente você saiu assim, renovado, transformado? Você pode dar uma glória aí ao nome de Jesus? Você está aqui comigo? Sabe, um lugar e uma pessoa pode nos trazer descanso, André, mas só Jesus pode nos trazer segurança. Só Jesus pode nos trazer segurança. Tem uma canção da Laura Sogueres que eu gosto demais, que ela diz, em teus braços é o meu descanso. Aonde é o nosso descanso, irmão? No Senhor. O mundo está perdido. As pessoas estão perdidas, as pessoas não sabem para onde ir, o que fazer. Os consultórios estão cada vez mais cheios, e a tendência é só aumentar mais. Sabe, as pessoas, elas estão correndo, frenéticas, e elas precisam de um descanso. Mas Jesus diz para você nessa noite, vem para os meus braços, porque nos meus braços é o descanso. Olha o que diz Mateus capítulo de número 12, versículo de número 8. Sabe, o próprio Deus instituiu um dia chamado dia do descanso, que era o sábado. Alguns vão dizer que é domingo, outros dizem que é sábado. Não importa o dia, importa o princípio. Amém? É o princípio, diga comigo, princípio. Só que eu vejo que é interessante. Mateus capítulo 12, versículo de número 8. Pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Alguns disseram, quando Jesus começou a fazer algumas atividades no sábado, os religiosos começaram a dizer, mas Senhor, o Senhor está trabalhando no sábado, é proibido, não pode. E aí Jesus começa a falar com eles, e Jesus começa a ensinar eles, e dizer para eles assim, olha, não é sobre o sábado, não é sobre o sábado, porque o sábado não é maior do que o homem. Sabe, Deus criou o sábado para que o sábado fosse um lugar, um momento para que o homem descansasse. O que Deus está dizendo é que, Deus está falando conosco, é que Ele é maior do que o sábado. Ele é o nosso sábado, amém? Ele é o nosso lugar de descanso. Porque você pode tirar um dia para descansar e não ter conseguido descansar. Mas o Senhor está dizendo para você, acima de tudo isso, eu sou o Senhor do sábado.
Eu sou aquele que você pode se refugiar e descansar em mim. Isso é que o Senhor está dizendo. O autor aos Hebreus explica no capítulo 4, que quando você confia somente em Cristo para a salvação, Jesus cumpre o quarto mandamento na sua vida, que é o descanso sabático. Quando você confia no Senhor, quando a gente coloca a nossa confiança nele, Ele cumpre em nós esse mandamento, em que a gente descansa no Senhor, e Ele está fazendo todas as... Meu irmão, você acha que um Deus que é soberano está dormindo? Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que cuida de nós. Deus tem cuidado de você, Deus tem zelado pela sua vida. Nós estamos na nova aliança. O que Jesus está dizendo é: agora eu sou o Senhor do sábado. Eu sou a pessoa em que vocês devem se refugiar. Mas eu quero trazer alguns princípios aqui para você. Você está comigo aqui? Primeiro deles, diga comigo. Primeiro, o descanso é espiritual. Quais lições nós aprendemos aqui? Que em primeiro lugar, o descanso é espiritual. Irmãos, o descanso e a adoração, eles estão interligados no quarto mandamento. Sabe, o Salmo 46 nos chama dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo para você nessa noite: você está preocupado demais, você está fadigado demais, você está tenso demais. Descansa, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, porque eu sou o Senhor, eu estou no controle de todas as coisas. Sabe, às vezes a gente coloca o controle na mão de Deus, daqui a pouco toma o controle. Deixa Deus conduzir sua vida, deixa Deus conduzir sua história. Sabe, os repetidos lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Salmo 1 verso 2, vai falar sobre exatamente a gente meditar e contemplar, é considerar as coisas do Senhor, sabe, exige descanso. Você considerar as coisas de Deus, ver o que Deus está fazendo, exige você parar, você ficar em silêncio, você se livrar de outras tarefas, você silenciar a sua voz. Uma vez eu estava lendo o devocional se chamava Sussurros de Deus. Como que você ouve um sussurro se você está na agitação? Você ouve um grito, mas muitas vezes Deus não está gritando, Deus está sussurrando, e você não ouve o que Deus está falando, porque você está ouvindo muitas vozes. Você está na correria, e é preciso silenciar essas vozes. É preciso você ir para o seu quarto, é preciso você ir para a sua casa, você dobrar o seu joelho, você ficar só, você falar: Deus, qual a direção do Senhor para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Eu ouvi a voz de Deus. Sabe, é você ficar em silêncio, é você ficar em silêncio, porque não tem como você ficar em silêncio respondendo e-mails, não tem como você ficar em silêncio respondendo um WhatsApp ao mesmo tempo. É silenciar a sua mente, o seu coração, a sua vida, é desligar-se completamente, é falar: esse tempo agora é um tempo com Deus. Porque isso é um princípio. O descanso, ele é espiritual. Deus é espírito. Se Deus é espírito, o espírito cansa. Então por que ele descansou? Ele descansou para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo. Estava vendo um neurocientista falando a respeito do sono. Abre parênteses. Olha que interessante, eu fico vendo essas coisas, eu ligo tudo com a Bíblia e falo: uau. E ele dizendo a higiene do sono. E ele falando, por exemplo, coisas que nos atrapalham a gente de dormir, de descansar. Porque não é porque você dormiu em quantidade de horas que você descansou. Porque tem gente que dorme meia-noite, acorda 10, dormiu 8 horas, mas não descansou. Porque de 3 a 5 é o momento que vai gerar o hormônio do crescimento. De 3 a 5 da manhã vai gerar o hormônio do crescimento. E tem gente que tem insônia, que perde o sono, ou que dorme nesse horário, ou que acorda nesse horário. Agora veja que interessante. Quando os nossos antepassados, eles tinham um modelo, era tudo natural. Então, por exemplo, nós temos a luz branca não nos ajuda na hora de dormir. E aí eu estava vendo
esse cara falando, ele falando assim, a melhor luz é a luz amarela. Por quê? Porque a luz amarela nos remete ao fogo. Os nossos pais, o primeiro modelo que eles tiveram de luz, tirando o que nós vimos, que é o natural que Deus colocou, foi o fogo. Então o fogo, ele já remete a nós essa cor. E aí ele explicando, e ele dizendo o seguinte, eu achei interessantíssimo. Ele diz, toda vez quando você acordar pela manhã, primeiramente abra a sua janela, deixa o sol entrar, e vai ali e pegue 30 minutos de sol. 30 minutos de sol, porque o sol vai te ajudar a você dormir melhor. Se você fizer isso num período de 14 dias, se você seguir esse cronograma, ele diz, você vai dormir muito melhor. Aí ele disse assim, por quê? Porque dentro do nosso cérebro existe o hipotálamo. E o hipotálamo é responsável por receber essas informações. Agora, como que o nosso cérebro precisa de luz? Preste atenção. Nosso cérebro precisa de luz. Como que entra a luz no cérebro se ele está fechado? Como que o hipotálamo, que é responsável por coisas que são tão precisas na nossa vida, consegue gerar algo se a nossa mente está toda fechada, se isso aqui está fechado? Como é que entra a luz para nós na mente? Através de quê? Dos olhos. O que a Bíblia diz? Os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a janela. E ele disse assim, quando você expõe os seus olhos, 30 minutos, os olhos é como se tivessem várias conexões, e a luz entra e vai para o hipotálamo. Olha como que Deus é perfeito. Olha como que Deus faz as coisas. Olha como que o natural, tudo que Deus criou tem um propósito. Tudo que Deus criou tem um sentido. Sabe, nós precisamos entender isso, porque irmão, se nós não entendermos isso, nós vamos viver uma vida desgastada. Então descansar é espiritual, fecha a parênteses que eu disse, e a gente volta aqui para o texto, olha essa frase do teólogo David T. Williams. Ele disse, nunca devemos estar tão presos a qualquer atividade que não possamos descansar dela regularmente. Se algo nos consome totalmente a ponto de não conseguirmos largá-lo, se torna o que da nossa vida? Um ídolo. Se você tem algo na sua vida que você não consegue largar, se tornou um ídolo para você. Porque nós temos que estar dispostos a abrir mão de tudo, a largar tudo, e nada pode nos prender. A única coisa que tem que nos prender é o Senhor. A única coisa, então veja bem, Deus instituiu algo lá no Éden, porque Ele está dizendo, isso é espiritual, isso faz bem para você. Quando você descansa, isso faz bem para a sua alma. Quando você descansa, isso renova você. Deus está te chamando para um lugar de descanso, porque Ele tem coisas novas para serem despejadas, lançadas sobre a sua vida. Você pode dizer um glória a Deus? Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia! Mas em segundo lugar, diga comigo, descanso nos leva a uma lembrança. O descanso nos leva a uma lembrança. Sabe, uma parte bem significativa do mandamento do sábado era descansar para lembrar as promessas que Deus havia liberado sobre o povo e as provisões. Você sabia que até a terra tinha que descansar? Até a terra tinha que descansar. Deus disse, até a terra tem que descansar. Não plante nada, não colha nada, não faça nada, deixe a terra descansar por um período. Deus está dizendo para você, o que Deus está dizendo tem coisas que vão produzir da sua vida, não quando você trabalha, mas quando você descansa. Levante a tua mão, porque eu quero profetizar isso. Tem coisas que vão ser produzidas na sua vida, não quando você trabalha, mas quando você descansa, porque o descanso também é um trabalho. Descansar é um trabalho mental, um trabalho físico, espiritual, que você faz, porque você está dizendo para Deus, Deus, eu não vou fazer hoje. Por mais que a oportunidade seja muita, hein Deus, por mais que o cachê seja muito, mas eu não vou fazer, porque eu estou descansando na tua provisão. Então enquanto eu estou me guardando aqui, o Senhor está provendo. Quem crê nisso, por favor, dê um glória. Diga para quem está do seu lado assim, eu vou descansar, porque enquanto eu descanso, eu me lembro das promessas, eu me lembro da provisão. Quando você estiver num dia de descanso, pega um caderninho, um celular, o que for, e começa a anotar o que Deus fez. Ou se você já tem isso anotado, pega, lê e começa a lembrar, olha o que Deus fez na minha vida. Deus me livrou da morte nesse dia, Deus me guardou aqui, Deus fez. Eu falei isso aqui na igreja um dia. Agora todas as profecias que eu recebo, eu gravo
eu anoto, porque eu revisito a profecia para que ela me traga vida. No dia mau eu revisito ela, no dia mau eu revisito, porque quando você está mal, você revisita a palavra, você vem na palavra, e a palavra é lâmpada para os seus pés, e luz para o seu caminho. Revisite a palavra, porque a palavra, a profecia, o que Deus falou, traz vida em você, é luz. O descanso nos leva à lembrança. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Deus usa isso para dizer para o povo: olha, lembre-se, pega esse texto, lembre-se. Vamos ler lá? Oh glória, oh maravilha, oh aleluia. Deixa eu liberar uma palavra sobre essa igreja. Quando você está entendendo o que Deus está fazendo, não é sobre você arregaçar as mangas e fazer, é quando você descansa, André. Deus está dizendo assim: filho, o que não foi produzido em anos de trabalho, em pouco tempo eu farei crescer, eu farei dar fruto. Deixa eu liberar uma palavra aqui sobre a sua vida. Levante a tua mão para receber isso. O que você precisa não é estar debaixo da bênção dos homens, é estar debaixo da bênção de Deus. O que você precisa não é da minha aprovação e nem da aprovação de qualquer outra pessoa. Você precisa da aprovação do Senhor, porque no dia que você descansa, como Jesus disse aos seus discípulos: olha, o que nós vamos fazer? Vamos tocar o barco, vamos colocar a obra para acontecer? Não, vocês não vão fazer nada. Vai para um lugar chamado cenáculo, fica lá de molho sendo banhado, porque um dia o Espírito vai descer sobre vocês. E eles ficaram lá, mas quando saíram depois de um descanso, na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. Meu irmão, não é sobre o que você está produzindo, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que trabalha, que sua, mas que coloca a sua confiança na força do seu próprio braço, e que olha e diz: isso aqui foi eu que fiz, isso, aquilo ali, aquela igreja foi eu que fiz, aquele ministério eu que levantei com a minha própria mão. Não, 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 é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é o Senhor, é o Senhor. Olha o que diz Deuteronômio 5,15, você está aqui comigo? Aleluia. Lembrem-se, diga comigo, lembrem-se, diga para quem deu do seu lado: lembre-se de que vocês eram escravos no Egito, e o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso o seu Deus ordenou que vocês guardem o sábado. Nós não estamos entrando aqui critério de sábado. Nosso sábado é o Senhor, nosso Shabá é Ele. Mas eu estou dizendo que você tem que tirar um tempo de descanso. Você não é uma máquina, nem máquina consegue ficar o tempo todo trabalhando. Você tem que parar. O Senhor está dizendo: parem para descansar, porque o descanso é uma lembrança. Vocês vão lembrar do que eu fiz lá no Egito. Quantas vezes a gente está tão, a mente está tão cheia que você não para lembrar de onde Deus te tirou, o que Deus fez na sua vida. Sabe, Lucas 22 estabelece a ceia do Senhor como uma lembrança rítmica. Você lembra que quando a gente está ceando, a gente comete uma falha muito grande, porque a Bíblia diz o seguinte, que a gente ceia, e a Bíblia está nos ensinando a lembrar da morte do Senhor e falar dele até que ele venha. Aí por isso que nós estamos falando sobre discipulado, sobre pregar o Evangelho, porque às vezes nós não estamos pregando, nós não estamos falando, nós estamos lembrando as pessoas que um Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai, e Ele vai voltar de novo para buscar o seu povo. Lembrai disso, é uma lembrança, sabe? O descanso nesse sentido, irmão, é uma proteção para que você possa parar e se concentrar e lembrar das verdades mais importantes de Deus sobre a sua vida. É uma lembrança. Quantos aqui já pararam um dia e se lembraram de onde Deus tirou você, do que Deus já fez na sua vida? Quando você, presta atenção nisso, quando você pega e começa a escrever. Eu comprei uma vez um livro, eu gosto muito de ler. Eu estava com o livro lá, tem até lá em casa, não tem nem onde guardar mais livro.
Estou até orando, Senhor, me dá uma casa maior. Amém. Eu estou guardando livro dentro de caixa agora. Mas o livro, ele te ensina a você fazer exercícios de gratidão. Pelo que você é grato hoje. Sabe, a gente passa na vida e a gente mais murmura do que agradece. E tudo que você fala, você atrai. Por isso, porque a mente esquece, sim ou não? A nossa mente esquece. Mas quando você pega um caderno, quando você pega ali e começa a anotar, Deus fez isso, 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 Deus fez isso. Comece a anotar os feitos de Deus. Comece a anotar o pelo que você é grato. Revisite aquela lista e comece assim a agradecer a Deus. Olha quantas coisas Deus fez. É o que Deus está dizendo para o povo. Lembrem-se. Mas em terceiro lugar, o que nós aprendemos aqui é que o descanso, vamos ver juntos, 2, 3, o descanso requer que confiemos em Deus para prover, para a provisão. Porque não é sobre o que nós estamos fazendo, é sobre o que Deus faz. Por isso que muitos estão cansados e sobrecarregados, porque nós estamos fazendo com a força do braço. E Deus está dizendo, filho, não é com a força do braço, é na dependência. É na dependência da minha presença. Quantos aqui saíram sonho americano? Olha quantas pessoas trabalham. Ao ponto, eu já vi gente dizendo assim, pastor, eu moro lá nos Estados Unidos, já tem tantos anos, eu não sei quem é o meu vizinho. Irmão, você imagina você morar 10 anos ao lado de alguém e não saber quem é o seu vizinho? Para quem é cristão, isso é uma preocupação. Porque nós não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Aí imagina, pensa nessa cena, seu vizinho morre, seu amigo de trabalho que trabalha com você tem não sei quantos anos morre, e naquele grande dia, chega diante de Deus, ele está do seu lado, por incrível que pareça, ele encosta no seu assim, rapaz, você está aqui, eu também estou. E ali naquele momento ele vai ser julgado e sentenciado ao lago de fogo, porque ele não ouviu a mensagem do Evangelho, não teve quem pregasse a ele. E você estava lá para fazer esse papel e não fez. E Ezequiel, se não me falha a memória, diz que se alguém morre, se nós, sendo amigo dessa pessoa, se alguém morre, e a gente não tenha falado de Cristo para ela, o sangue será cobrado das nossas mãos. Por isso que é perigoso a gente conhecer o Evangelho. Perigoso em que sentido? Porque uma vez que você conhece a verdade te liberta. Então eu não posso conhecer a verdade e viver como se não conheço. Eu conheci a verdade, eu conheci Cristo, eu tenho que transmitir. Então o descanso, ele requer que a gente confie nele, para ele prover, ele vai fazer, ele vai colocar, ele vai acrescentar. Sabe, a Bíblia diz que uns plantam, outros regam. Meu irmão, quem planta e rega é importante, sim ou não? Mas o que é mais importante? Plantar e regar ou chuva e sol? O que é mais importante? Então, quem que faz isso, quem traz a chuva e o sol, é Deus. A Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Todo mundo aqui tem dom, tem talento, mas se Deus não colocar a mão dele, não vai adiantar nada, é a gente que está produzindo. E é perigoso produzir um avivamento que Deus não está produzindo. É perigoso produzir uma igreja, um ministério que a gente está produzindo e não Deus está produzindo, porque a qualquer momento pode desabar. Porque não é Ele que deu o crescimento. E tudo que Ele não dá o crescimento, Ele não se compromete. Mas o que Ele dá o crescimento, Ele coloca a mão. E Ele diz, aqui ninguém mexe, porque aqui é meu. Eu fiz crescer. E eu vou velar em cumprir essa palavra. Por isso eu quero liberar uma palavra sobre você. Deus está dizendo para você, se você descansar na minha presença, eu vou fazer, eu vou prover, eu vou dar, eu vou colocar. Mas Deus, eu já estou sem trabalho, já tem tantos anos, eu já estou nessa situação, já tem tantos anos. Deus está dizendo para você, fica tranquilo, porque no tempo certo as coisas vão chegar. Eu te pergunto, irmãos, o que que José fez? O que que José fez para ganhar notoriedade? José caía na graça das pessoas. Amém?
Quando José chegou na prisão, o chefe da prisão, cheio de chave para todo lado, olhou para José e falou: gostei dele. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Se você for conhecido de Deus, Deus vai colocar até o ímpio para gostar de você. Deus vai colocar até gente que não é crente para olhar e falar: gostei dele, simpatizei com ele, porque foi isso que aconteceu com José. Eu posso te dar outros exemplos. Eu posso te dar o exemplo de Esther. Esther não estava casada com crente, mas ela caiu na graça. Tanto preste atenção nisso. Olha como que isso aqui é poderoso. Quando você, no Antigo Testamento, uma pessoa para entrar na presença de um rei, ela só podia entrar se ela fosse convidada. Se a pessoa não fosse convidada a entrar na presença de um rei, ela poderia receber a sentença de morte. E o rei carregava um cetro na mão. E se com o cetro ele fizesse isso, o rei estava dizendo: morte. A Bíblia diz que quando Esther vai interceder pelo seu povo, ela entra depressa na presença do rei e ela não avisa. Não há aviso que ela está chegando. Mas em vez do rei pegar o seu cetro e colocar para baixo, ele concede favor para a vida da Esther. Porque isso é o que é misericórdia, é graça, é favor de Deus sobre a nossa vida. É Deus olhando para você e diz: você realmente é de você mesmo, você não tem nada, mas eu sou Deus na sua vida, e na sua vida meu nome é glorificado, é exaltado, é bendito. Porque quando nós merecíamos a morte, quando o cetro deveria estar para baixo, Ele olhou para nós e Ele levantou o cetro, não por causa de nós, mas por causa de Cristo Jesus, que morreu naquela cruz do Calvário por cada um de nós, e pelo seu sangue nós fomos sarados. E Ele, que é o Senhor de todo, de tudo, Ele é o Deus que provê todas as coisas. Meu irmão, quando Abraão estava prestes a matar o seu filho Isaque, Deus proveu um cordeiro, e o cordeiro apontava para Cristo. E um dia nós também deveríamos morrer. Nós, pensa nisso, meu querido, preste atenção nisso. Você estava num caminho para a morte, sentenciado à morte. Daqui a pouco você iria morrer, mas Cristo chegou e proveu o sacrifício, morreu no seu lugar. Aí a Bíblia diz assim: se Ele nos deu o Filho dele, quanto mais as outras coisas, meu irmão. Você está entendendo? Você está entendendo? Você pode dar um glória a Jesus? Se Ele nos deu o Filho dele, quanto mais as outras coisas. Você está dizendo: mas Deus nunca proveu nada para mim. Ah, mas eu sou tão pequenino. Meu irmão, para com isso. Ele já proveu a maior oferta para a sua vida. Cristo morreu na cruz do Calvário por você, há mais de 2000 anos atrás. A maior prova de amor foi entregue na cruz do Calvário pela sua vida. Como você está falando que Deus nunca proveu nada para você? Como você está dizendo que Deus não te ama? Olha para o seu corpo. Olha para o seu corpo, você está vestido. Olha para a sua saúde. Vai lá agora em qualquer hospital dessa cidade e vai ver o tanto de gente que está nas macas, gente com dificuldade para respirar. Você está aqui com saúde, com vida. Olha quanta gente foi morta nesse período da Covid, e você que estava talvez mais para lá do que para cá, e está aí vivo. Isso é graça, isso é provisão, isso é favor. Não que nós sejamos melhores do que ninguém, nós não somos, mas é Ele sendo bondoso conosco. Porque no dia que Ele falar, fecha a conta dele, fecha a conta dela, acabou. Mas Ele é que provê, Ele é quem cuida, Ele que está cuidando de nós. Quantos livramentos Deus te dá todo dia e você nem sabe. Sabe o que é crer em Deus? Sabe o que você é confiar na provisão de Deus? É se Deus está tirando alguém da sua vida, louvado. Se você não fez nada para a pessoa sair da sua, louvado seja o nome de Jesus. Se uma porta não deu certo, louvado seja, coisa melhor está vindo por aí. Aleluia! Coisa melhor está vindo por aí, eu creio. Diga para quem está do seu lado: Deus está provendo todas as coisas. Deus está cuidando de você. Alguém está dizendo: não, trabalha mais, faz mais. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que trabalhar não, viu, irmão? Estou dizendo que você tem que trabalhar e muito. Mas eu estou dizendo: tira um tempo para contemplar o que Deus vai fazer. A vizinha vai olhar e vai falar: mas hoje é dia de trabalhar. Não, hoje é dia de descanso. Hoje é dia de desfrutar, de contemplar. Hoje é dia de dar beijo nos filhos. Hoje é dia de sair para tomar sorvete. Hoje é dia porque enquanto eu descanso, Deus acrescenta mais. Oh, aleluia! Aleluia! Êxodo capítulo 16,
versículo 22 em diante. Deus disse para o povo: vocês estão sem comida, né? Eu vou mandar maná para vocês. Vai cair comida do céu. Pensa, irmão, padaria no deserto. Oh, meu Deus. Diga para quem está do seu lado: padaria no deserto. Pensa alguém olhar para o alto, ó. Opa. Pensa, é uma loucura, sim ou não? Às vezes a gente trata as coisas de Deus muito simples, mas imagina a gente convidando aqui os amigos de Daniel. Imagina o tempo de hoje, os amigos de Daniel chegando aqui, contando testemunho que caiu dentro de uma fornalha ardente, sendo que o cara que está do lado de fora foi queimado e eles não. Você acreditaria nisso? Esses caras estão muito malucos mesmo, não é? Imagina Daniel chegando aqui no culto, contando testemunho que ele dormiu uma noite inteira numa cova de leões. E ele disse: ô leão, chega só um pouquinho mais para lá, porque eu vou deitar, tu está tão fofinho. Você fala: esse cara está doido, esse cara, pastor é doido trazer um cara desse na igreja. Sabe, meu irmão, você só crê porque está escrito aqui, ó. Então isso aqui é o nosso balizador. Isso aqui é o que nos baliza. Você pode dar glória a Deus? Isso aqui é verdade para a sua vida. Isso aqui não é conto não, isso aqui aconteceu. Isso aconteceu, isso é uma verdade. Se você não enxerga isso como uma verdade, Deus é um Deus poderoso. Ele é um Deus provedor, cheio de poder. Ele disse: vai cair o maná para vocês. Só que ele disse assim, ó: pega o que vocês dão conta, pega a quantidade certa, e não pega para amanhã. Aí quando era um dia antes, ou no dia que não podia trabalhar, ele dizia: pega o dobro, que amanhã vocês não podem trabalhar, então pega o dobro hoje. Diga assim: para cada medida há uma recomendação. Deus está dizendo: não adianta você pegar muito, se você não está dentro do propósito. Se você pegar além do que Deus te deu, se você trabalhar além do que Deus está pedindo para você, o maná apodrece. Deus disse: não pega além, mas alguns pegaram. Se você ler no texto bíblico aí, vai estar escrito: alguns chegaram aí, eu vou pegar, eu vou acreditar em Deus, vai que falta, vai que não dá certo, né, Deus? Aí eles pegaram. André pegou além da medida. Quando chegou no outro dia, tá um odor, apodreceu. Porque se você não obedece à recomendação, a medida não serve. Se você não obedece à recomendação, a medida não serve. Você pode encher o seu bolso de dinheiro, se você não está debaixo da recomendação, a medida não vai servir. O dinheiro vai ser 30 mil, mas parece que não está sendo 30, parece que está sendo 300 reais. Sabe por quê? Porque você não está debaixo da recomendação. Deus está dizendo: sabe o que eu estou ensinando para vocês? É para vocês descansarem hoje, porque amanhã eu vou prover de novo. Pegue na mão de alguém para você ser profeta comigo nessa noite e diga: sabe o que Deus está te ensinando nessa noite? Deus está dizendo para você: não fica preocupado com amanhã, risca o amanhã do seu calendário, porque o amanhã na verdade nem existe para você, existe para Deus, mas para você não. Deus está dizendo para você: enquanto você confia hoje, Deus já proveu o amanhã também. Enquanto você confia hoje, Deus já proveu o mês que vem também. Enquanto você confia hoje, Deus já proveu o ano que vem. Não se preocupe, o maná cai todo dia. Meu Deus, alguém aqui pode levantar a sua mão e dar glória ao nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: você não precisa brigar comigo, eu não preciso brigar com você, ninguém precisa brigar com ninguém. Tem maná para todo mundo, tem medida para todo mundo, tem recomendação para todo mundo, vai dar para todo mundo vai ficar servido, todo mundo vai comer, ninguém vai passar fome. Tranquilize o seu coração. Ei, Deus está no controle. Alguém está crendo aqui nessa noite? Alguém está crendo aqui nessa noite? Eu posso profetizar e crer. Sou louvor, pode vir. Eu quero crer sim, que Deus já preparou a medida recalcada, sacudida e transbordante sobre você, sobre a nossa vida, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre essa casa. E quando você menos pensar, os utensílios já estão lá. E quando você menos pensar, já tem gente lá. E quando você menos pensar, já tem trabalhador lá.
Enquanto você menos pensar, já tem instrumento lá. Enquanto você menos pensar, Deus move um empresário, move alguém, diz: pastor, igreja, eu estou mandando tanto para ir. Enquanto você menos pensar, nós estamos patrocinando muitos missionários no campo. Enquanto você menos, porque não é sobre nós, é sobre o que Deus está fazendo. Ele é o provedor, Ele é o Senhor, descansa nele, porque Ele está testando a nossa fé. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: cuidado com gente que vai dizer: pega mais, trabalha mais, faz mais, vai além. Não, vai na medida que Deus te colocou. Vai na medida que Deus te colocou. Se Deus está falando com você: filho, é hora de parar, pare agora. É hora de descansar, descanse agora. Creia, confia, acredita. Deus vai fazer, Deus vai mover, Deus vai se encarregar. A provisão vai vir, a providência de Deus vai vir. Meu irmão, olhando para quem aqui participa, está mais de perto. Na mesa, né, Jim? Na mesa, a gente olha para as finanças e fala: não vai dar. Mas todo dia dá, todo mês vai. Os ar-condicionados, mês que vem já termina de pagar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aí alguém chega e diz: eu vou doar isso, pastor, eu vou dar isso, eu vou fazer aquilo. Meu irmão, porque não é sobre nós, é sobre o reino. É para mostrar assim: ei, Tiago, ei, igreja, não é sobre você. É para mostrar que a mão do Senhor está sobre você. E alguém vai dizer assim: mas como é que você está conseguindo viver assim? Como é que você está conseguindo superar? Aí você está dizendo: meu irmão, lá na minha casa todo dia cai um maná. Daqui a pouco chega alguém e te dá uma oferta. Daqui a pouco chega alguém e te abençoa. Daqui a pouco chega alguém e diz: irmão, olha, Deus mandou te abençoar. A gente tem vivido isso, irmão. A gente tem vivido isso. Um dia uma irmã disse assim, esses dias: qual que é o WhatsApp? Qual que é o contato da sua esposa? Contato? Como assim? O Pix. Por que, minha irmã? Olha, eu estou lendo a Bíblia aqui, eu estou sendo incomodada. Meu irmão, ninguém pede nada para ninguém, mas o Senhor comunica aos seus. Daqui a pouco você está lá na tua casa e falou: Senhor, só tem ovo de novo, Senhor. O que vai acontecer, Senhor? Ele está dizendo: dá glória a Deus no ovo, que daqui a pouco tem picanha. Dá glória a Deus no ovo, que daqui a pouco está chegando. Ou na sua mesa, fica tranquilo, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Diga para 2 ou 3 que está do seu lado: não vai faltar. Diga para ele: se até hoje não faltou, não vai faltar. Se até hoje você está vivo, você está dizendo: Senhor, e agora como é que vai ser? Ele está dizendo: então continua crendo, continua confiando, não vai faltar nada. Eu vou enviar todos os recursos que você precisa, eu vou mandar tudo que você necessita, porque eu sou Deus, a provisão. O que é que eu tenho que fazer? Só descansa na minha presença. Fica de pé. Aleluia. Por último e terminamos, diga comigo: descanso é um presente de Deus. O descanso é um presente que Deus nos deu. Olha o que diz, eu quero encerrar com você lendo esse texto. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Fala a verdade, ele já te deixou alguma vez? Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve aonde? Repousado em mim. Seguro estou. Vamos, cante isso, vamos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O lugar mais seguro que você pode estar é lá mesmo. O seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E seu passou pelo vale.
Experimente isso nessa noite. Vá para os braços do seu Pai. Em teus braços. Ela é o nosso lugar. Lá é a nossa habitação. Preste atenção nisso, irmão. Quanto tempo Noé gastou para construir uma arca? Quanto tempo? Aproximadamente 100 anos. Ele investiu 100 anos em algo. Mas quando ele parou, não serviu para mais nada. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês, o que Deus tem ministrado para mim nesses dias. Ele tem falado, você tem que estar mais disposto a deixar do que a conquistar. Porque o que você gasta mais tempo é aquilo que você vai deixar mais rápido. Para mostrar que o nosso coração não pode estar apegado a nada. 100 anos trabalhando e de repente já não servia mais apenas para lenha. Para nos mostrar que essa é a condição de quem está sendo chamado. É a condição de descanso. É a condição de descanso. Senhor, mas eu gastei tanto tempo nessa empresa. Senhor, mas eu gastei tanto tempo, Senhor, nessa igreja. Eu gastei tanto tempo fazendo isso. Não é sobre o que você fez, não é sobre o que eu fiz. Talvez eu vou trabalhar aqui para alguém vir. Talvez eu vou plantar e alguém vai regar. Porque o reino não é sobre mim, não é sobre você. O reino é sobre Ele. A gente constrói um altar, não é para nós, a gente constrói um altar para Ele. Ele é glorificado. Sabe qual que é o meu desejo, irmãos? E eu vou ver isso acontecer. Ver um monte de gente aqui sendo levantada para cumprir o ID de Jesus. Sabe qual é o meu desejo? Ao ponto de eu me tornar imprestável neste lugar e falar, agora já tem tanto pregador ali, tem tanta gente ali para pregar o evangelho, agora eu vou começar a ir para outros campos. Porque a gente não prepara nada para nós, a gente prepara para Ele. Por isso, quando você descansa, você não cansa. Porque ainda que você esteja cansado e sobrecarregado, Ele te chama para o descanso e diz, vem, tu sairás daqui renovado nessa noite. Então eu quero nessa noite fazer uma oração final. Chamar aqueles que nessa noite desejam receber de Deus, assim uma graça sendo derramada sobre a sua vida, uma unção sendo derramada sobre você, para que você possa avançar nesse tempo, avançar nesses dias. Um renovo de Deus, uma graça de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Talvez você entrou aqui cansado emocionalmente, cansado fisicamente, cansado mentalmente, cansado de tudo. Talvez você tenha se sentido nesses dias cansado e cansado. Talvez você tenha se sentido cansado assim, poxa Deus, está tão difícil, Deus, está tão difícil, Deus, está tão difícil. Sabe, irmãos, todo mundo vê a sua colheita, mas ninguém vê o seu plantio. Amém? Todo mundo vê quando você vai colher, mas ninguém vê quando você regou com lágrimas. Ninguém vê o que acontece dentro das quatro paredes da sua casa. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, Deus, eu estou tão cansado. Talvez você está tão cansado, está andando no automático, nem está percebendo isso. Talvez está dando bom dia para alguém, nem percebeu o que deu. Talvez você está celebrando algo, mas você nem entendeu o sentido disso na sua vida. Deus está dizendo, há uma nova unção vindo sobre você. Há uma nova unção vindo sobre este lugar. Há uma nova unção vindo sobre a sua vida.
Deus está dizendo: eu vou te sarar, porque uma das palavras para o Senhor que te sara é Jeová Rafá. Rafá significa aquele que é médico. O Senhor está dizendo: eu sou o teu médico, eu vou curar você. Ele sabe, Deus é um Deus especialista. Às vezes você está aqui, você vai em vários médicos e ninguém consegue achar o que você tem. Você não precisa ir a Deus várias vezes para ele tentar detectar o que você tem. É um olhar dele e diz: já está com isso aqui, ó. É um olhar dele e diz: tem isso. Mas ao mesmo tempo que ele vem com o diagnóstico, ele também vem com o remédio e diz: é disso que ela precisa. Então eu quero dizer para você que uma das formas de você ser sarado é você descansar. E Deus está te chamando para o descanso agora. Deus está te chamando para o descanso. Deus está te chamando para um descanso mental, um descanso físico, um descanso nas emoções. Deus está cuidando de tudo. Deixa eu ensinar uma coisa para você: tudo que é teu, não precisa lutar por nada, Deus coloca na tua mão. Tudo que Deus preparou para você. Davi não estava em casa quando ele ia ser ungido, ele estava lá cuidando das ovelhas, mas Deus fez questão de juntar todo mundo em casa e chamar ele, porque o que Deus preparou para nós é nosso. Deus não erra a cabeça de ninguém, amém? Preste atenção nisso. Quando a bênção de Deus vem, Deus não fica procurando aonde Ele vai colocar. Deus já sabe qual endereço, qual lugar. A bênção de Deus, ela vem na medida certa, no tempo certo, na hora certa, porque Deus é um Deus que conhece as nossas feridas, as nossas dores, as nossas limitações. E Ele é um Deus que está dizendo para nós: descansa o seu coração, porque assim como eu provi para o povo de Israel, eu vou prover para você. Eu vou prover para essa casa, vou prover para o seu coração. Eu quero profetizar aqui, ser um boca de Deus, um profeta de Deus. Eu quero profetizar que nós sim teremos um grande espaço para multidões de pessoas. Eu quero profetizar aqui, porque Deus vai levantar gente aqui com tanta fome de ganhar almas, com tanta fome de ganhar almas, que essas pessoas vão começar a ganhar pessoas, vão começar a ganhar pessoas, vão começar a ganhar pessoas, e nós vamos ver um crescimento saudável para a glória do nome de Jesus. Eu quero profetizar aqui nessa noite, dizer que Deus está levantando aqui homens e mulheres que serão mestres, que darão palestras, que serão homens e mulheres usados por Ele nesse tempo. Eu quero levantar, Deus vai levantar aqui neste lugar, Deus vai levantar você para um tempo novo, aonde Ele está te trazendo para curar as suas feridas, as suas dores. Deus está curando você nesse tempo. Deus está dizendo para você nessa noite, você está dizendo: Deus, mas eu não tenho nem capacidade de me envolver com nada ainda. Deus está falando: fica tranquilo, é o seu tempo, é o seu momento. Eu estou te curando, eu estou trazendo bálsamo, eu estou curando a sua ferida, eu estou curando a sua alma, eu estou curando o seu coração, eu estou curando as suas dores. E talvez você tem gente aqui nessa noite que entrou neste lugar se questionando e perguntando: por que que isso tem acontecido comigo? O porquê que eu fui tão ferido nessa área? O porquê que eu estou sendo tão ferido aqui? Deixa eu te dizer uma coisa: o lugar que você é mais ferido é o lugar onde Deus vai te levantar para derramar cura sobre a vida de outras pessoas. Deus está levantando você, e daí vai nascer algo, vai nascer um ministério, vai nascer um chamado, vai nascer um propósito do que Deus vai levantar você para curar a vida de outras pessoas. Eu ministro sobre a sua vida nessa noite, neste lugar, que o Espírito de Deus te sara, te cura, te renova. O Espírito de Deus te leva para um lugar de descanso agora. O Espírito de Deus te tranquiliza, o Espírito de Deus te esconde nele, o Espírito de Deus te guarda nele agora. Receba um batismo de paz, receba um batismo de amor, receba um batismo de descanso agora. Mente cansada seja renovada, mente cansada receba descanso, corpo cansado, em nome de Jesus, que você esteja neste lugar agora de descanso. Ministérios agora voltem a florescer, chamados que estão parados agora voltem a florescer, em nome de Jesus. Toda ferramenta que foi encostada, tudo aquilo, Senhor, que não está sendo usado mais, todo dom, Senhor, nós oramos agora, volte a florescer, volte a florescer, volte a florescer para a glória do nome de Jesus Cristo. Nós oramos agora e repreendemos toda enfermidade, dor, depressão, angústia, síndrome do pânico, do medo, todo problema que vem para afligir o nosso coração, toda tristeza que vem para ferir a nossa alma. Nós oramos agora, Espírito de Deus, transborda sobre vidas, transborda sobre pessoas essa noite. Manifesta o teu poder, manifesta a tua unção, manifesta a tua graça em nome de Jesus.
Receba graça, receba vigor, receba graça. Vamos cantar para finalizar. Vamos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei pois eu sei És aquele que me guardas em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. poder do teu Espírito agora, renovo do Senhor. Em teus braços Descanso. Em nome de Jesus. em teus braços. Você acredita nisso? Você crê nisso? Levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos. Pai, eu oro nessa noite, Pai, para que o Senhor nos batize com um batismo de descanso, um batismo de renovo, um batismo de graça. Prepara uma canção aqui, porque ao finalizar aqui esse momento, eu vou contar até 3. Você vai abraçar alguém do seu lado aí, mulher com mulher, homem com homem. Você procura alguém, abraça alguém, porque ministra sobre ela. Deus está te levando para um novo tempo, uma nova temporada de descanso sobre a sua vida. Nós vamos sair daqui debaixo dessa palavra profética. Então se prepare agora, prepare-se agora, em o nome de Jesus. Que haja um batismo de descanso agora sobre você, que haja um batismo de descanso agora sobre a sua vida. O Deus Todo-Poderoso está preparando tudo. Tranquilize o seu coração, tranquilize a sua alma. Tudo já está sendo preparado, Eu oro agora em o nome de Jesus. É 1, é 2 e é 3. Procura alguém nesse ambiente agora e profetiza.